O mosteiro medieval da Ordem dos Cartuchos foi construído em 1204 para ser um pedaço de paraíso na Terra. A cerca de 100 quilômetros ao sul de Roma, o alto das Verdes Montanhas parecia próximo do céu, lugar ideal para a meditação dos monges. Hoje, 8 séculos depois, o monastério vive uma batalha que foi parar no tribunal italiano. A luta envolve um homem conhecido como o Gênio do Mal. Foi este mosteiro, aqui em Trisuti, que o americano Steve Bannon, ex-assessor do presidente Donald Trump, escolheu para criar uma escola para formar políticos de extrema-direita e tradicionalistas católicos, mas seus planos encontraram obstáculos. Quem vai nos explicar a sua versão sobre os fatos é o inglês Benjamin Harnwell, braço direito do estrategista Steve Bannon na Itália. Io sono il rappresentante di Steve Bannon qui in Italia, è l'uomo più acuto, più intelligente, più intuitivo, più geniale di ogni altra persona che ho incontrato na política. Harnwell vive há 2 anos sozinho dentro deste imenso monastério de mais de 15 mil metros quadrados. Adora gatos. É fervoroso católico. No seu carro, o adesivo com a mensagem "Tenha fé, Jesus Cristo salva". Apesar de ser conservador de extrema-direita, defende a legalização das drogas. Sono libertario. La maggioranza delle persone dicono che le droghe devono stare proibite, ma quelli che prendono le droghe lo fanno per libera scelta. Sì, sono per la legalizzazione. A história de Benjamin Harnwell envolve ligações com importantes personalidades da Igreja Católica que se opõem ao Papa Francisco, além de políticos e homossexuais. Harnwell fundou em 2008 o Dignitatis Humanae Institute, o DHI. O Instituto para a Dignidade Humana logo contou com a adesão de tradicionalistas do Vaticano, como o cardeal Raymond Burke, líder da corrente opositora ao Papa Francisco e elo entre a direita religiosa norte-americana e a Santa Sé. O presidente honorário do DHI era o cardeal Renato Martino, acusado pelo ex-núncio em Washington, Carlo Maria Viganò, de pertencer à corrente homossexual da igreja. Steve Bannon conheceu Benjamin Harnwell em 2014 aqui na cidade do Vaticano. O estrategista americano encontrou no britânico a pessoa ideal para realizar seus planos. Por sua vez, Harnwell tem experiência com a política. Ele foi assessor de um parlamentar e lobista durante anos em Londres e Bruxelas. Juntou a fome com a vontade de comer. O Steve voleva incontrare un certo cardinale nella curia romana, stava a Roma per un giorno e in questo blocco di 24 ore voleva incontrare un certo cardinale che era molto impegnato perché aveva un carico importante. L'ho fatto e da come Steve era un po' impressionato e siamo divenuti amici. Bannon e Harnwell decidiram então transformar o Instituto para a Dignidade Humana em academia judaico-cristã para a formação de políticos populistas de extrema-direita. Graças aos contatos do britânico no Vaticano, foi individuado o mosteiro Cartucho de Trisuti, a 6 quilômetros da cidadezinha de Collepardo. Da quando abbiamo cominciato a parlare di questa scuola, l'Accademia dell'Occidente giudaico cristiano, abbiamo richieste per sottoscriversi da tutto il mondo, ma specificamente da Brasile e da Portogallo. A Itália é o país com maior patrimônio cultural e artístico do mundo, mas falta dinheiro nos cofres públicos para a conservação dos monumentos. O monastério de Trisuti precisava ser restaurado. Assim, o Ministério da Cultura abriu um edital para o financiamento privado. O DHI enviou para a comissão ministerial uma série de documentos e cartas com recomendações de bispos locais. Em 2018, o Ministério da Cultura aprovou a concessão do Mosteiro de Trisuti ao Instituto para a Dignidade Humana por 19 anos e pelo módico valor de 101 mil euros anuais,
cerca de R$600 mil por ano. A notícia repercutiu no mundo inteiro. A sociedade civil protestou. A jornalista italiana Paola Roletta investiga a concessão do mosteiro ao DHI desde o início. Foi lançado o edital, participaram apenas 2 organizações, uma das quais é uma associação ortodoxa, mas o presidente, o diretor da associação, ficou detido por fraude fiscal. Portanto, a única associação que ficou para o concurso foi justamente a Dignitatis Humanae Institute, que é uma associação católica ultra-tradicionalista. Segundo ela, o Instituto para a Dignidade Humana não tinha requisitos para participar do concurso. O edital requeria requisitos bem específicos, nomeadamente ter tido a gestão de um bem público ou privado durante 5 anos. Nos últimos 5 anos, a Dignitatis Humanae Institute apresentou como requisito a difusão do Evangelho. Obviamente, fazer proselitismo ou fazer catecismo não é, evidentemente, a gestão do bem público nem privado. E então, a Dignitatis Humanae Institute depois entregou uma carta assinada pelo abade de Casamari, que era membro do Trust da Dignitatis Humanae Institute, onde Casamari dava em gestão o pequeno museu de San Nicola, isto é, um edifício completamente arruinado, onde nunca existiu um museu e nunca existirá um museu. Portanto, declararam até o falso. Assim que o Ministério da Cultura deu a concessão ao DHI em fevereiro de 2018, Hartnell foi viver no mosteiro. Mas o monumento foi entregue ufficialmente um ano depois. Dunque la presenza ufficialmente comincia in 2019. Steve Bannon esteve em Trisuti um mês depois da entrega oficial do monumento ao DHI. Naquela ocasião, em março de 2019, pouco antes das eleições europeias, o estrategista americano passou também por Roma para expressar publicamente o seu apoio à extrema-direita da Europa. Durante uma coletiva na Associação dos Jornalistas Estrangeiros, afirmou: I think Bolsonaro, along with Salvini, are 2 of the most important politicians in the world. Poucos dias antes da coletiva, Bannon havia criticado o general Hamilton Mourão. Segundo ele, o vice-presidente do Brasil era dissonante. Hi, I'm Gina Marcos. Perguntei a Bannon se esta sua crítica era uma interferência no governo brasileiro há apenas 3 meses do início do mandato presidencial de Bolsonaro. You know, Captain Bolsonaro's got a very tough road to hoe. And the observation I made to the media was not an interference, but to make an observation about the Trump administration. You have to speak with one voice. You can't, administrations, and particularly at that high level, can't have, conflicting opinions. You have to be with the program. And part of the general's agreement to run as vice president is that he agreed with the program. And I was making an observation, of which I will continue to make, that it's not helpful when you're trying to do, almost in a crisis, and to turn things around, to have a senior member of government that seems to be, not on the same page, and has set up actually a second power base where he's in communication with the media every day. Hoje, quase um ano depois da coletiva de Bannon, em tempos de coronavírus, pergunta a Hartnell o que ele pensa sobre Bolsonaro. Cosa ne pensa del presidente Bolsonaro?
Penso che la campagna anche che ha fatto mi ha colpito per il modo che ha attratto l'interesse di un popolo un po' cinico, no? Della procedura politica. Ovviamente questo periodo del coronavirus è stato duro per tutti, ma specialmente per il Brasile, dove in realtà le possibilità di ricoverare quelli che hanno difficoltà a respirare non c'è. Dunque in un certo modo l'approccio del Presidente era l'unico possibile: andiamo avanti, non chiudiamo il paese perché non c'è punto. Il punto di chiudere il paese è di rallentare gli infettati per poter trattarli in ospedale, visto che questa possibilità non c'è perché il servizio sanitario non è capace di assorbire una popolazione così grande. Il presidente Bolsonaro ha detto andiamo avanti. Vamos em frente é ir incontro à morte? Pergunto. Ma ha detto che il popolo è forte, è in grado di confrontare il problema, andrà avanti con coraggio. Io penso che non poteva fare altro. Na sua opinião, a campanha de Bolsonaro foi brilhante porque Steve Bannon estava por trás? Bolsonaro ha vinto perché a causa di Bolsonaro. Steve Bannon sarebbe il primo di ribadirlo. Olavo de Carvalho. Pergunto se conhece Olavo de Carvalho. Di reputazione. Qual reputação? Di un pensatore serio. Com tantos palavrões que ele fala? Pergunto. Parolacce? Ma è un filosofo, non è un santo. E sobre os evangélicos no Brasil, Arnold responde em outro momento. Penso che gli evangelici facciano un enorme contributo positivo alla vita pubblica di Brasile, come lo fanno anche negli Stati Uniti. Purtroppo la Chiesa Cattolica ha perso tanti credenti in America Latina a causa della loro insistenza di seguire una politica di sinistra radicale, conosciuta del nome la teologia della liberazione. Quanto più la Chiesa Cattolica abbraccia la politica di sinistra, tanto più i credenti vanno altrove. Mi pare che in Brasile questo movimento sia stato brutto per la Chiesa Cattolica, ma bello per gli evangelici forti nella fede e dunque anche per la vita del paese. Em junho de 2019, Steve Bannon perdeu o apoio de um dos principais tradicionalistas da Cúria Romana, o cardeal americano Raymond Burke. A ruptura foi porque Bannon quis adaptar para o cinema o livro do jornalista francês Frédéric Martel. Traduzido em português com o título de No Armário do Vaticano, o livro aborda a homossexualidade e o poder na Santa Sé. Mas para muitos, Bannon deu um tiro no pé. Posso capire perché il cardinale se la prende con Steve Bannon. Il motivo che ha fatto una rottura con la DHI non ho capito, perché il progetto era un progetto di Steve, che era già regista e produttore dei film prima che ha mai incontrato me. Non è un progetto della DHI. Em outubro de 2019, o Ministério da Cultura voltou atrás e anulou a concessão do Mosteiro de Trisuti ao Instituto para a Dignidade Humana. E até enviou uma ordem de despejo. O DHI recorreu ao Tribunal Administrativo Regional. O julgamento ocorreu no último 13 de maio. Os juízes determinaram que o Instituto para a Dignidade Humana pode permanecer no Monastério de Trisuti. O Ministério da Cultura vai recorrer ao Conselho de Estado. A batalha legal ainda não terminou. Os planos de Steve Bannon na Itália encontraram obstáculos. No momento, a extrema-direita já não está mais no governo italiano, mas poderá retornar. O que parece irreversível é a ruptura com os tradicionalistas da Cúria Romana. Mas o marqueteiro americano deixa as portas abertas para as igrejas evangélicas do mundo e principalmente as do Brasil. A sua relação com o presidente Jair Bolsonaro continua sólida e seus planos de fazer uma escola para formar políticos de extrema-direita continuam em pé. Mas não se sabe onde será esta escola.
Em recente entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, Steve Bannon anunciou que as inscrições para a escola estão abertas já neste mês de junho. As aulas começarão em 1º de julho online por causa da pandemia. Ele disse também que espera que os alunos possam frequentar a academia no monastério de Trisuti a partir do próximo ano, se conseguir ganhar a última batalha legal desta guerra.